Olá, olá, você, meu telespectador. Paulinho Navarro está entrando aqui na segunda idade, aliás, saindo da segunda idade meia, quase entrando na terceira. 60 anos, doutor Jefferson, é segunda idade meia ou terceira? Segunda idade, poxa. Bem, o Jefferson Soares Leal, que é ortopedista, especializado em coluna vertebral, é meu médico, colega de caminhadas, ele corre, eu não corro, e o conhecimento, a aproximação vem exatamente por aí, porque eu quero correr aos 60 anos de idade. E ele que é professor, você é professor na Federal. Faculdade de Medicina da Federal, da FMG. Estou lá desde 2002 aproximadamente. Comecei como preceptor da residência, depois prestei concurso na Faculdade de Medicina. E estou lá, minha cachaça. Só cachaça. Cachaça também corre de vez em quando, até com as filhas, com a bicicleta, emendou uma bicicleta na outra, né? E põe as duas filhotas, não tem isso? É isso aí, o hábito faz o monge. Olha, vem cá, você outro dia, numa consulta, você me falou que 80% das pessoas, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 80% das pessoas vão ter problema de coluna ainda algum dia. É isso mesmo? Isso mesmo. Essa é a segunda causa mais frequente de consulta médica no planeta, é dor na coluna vertebral. Primeira causa é falta de dinheiro. A segunda... Então, a primeira causa é o Brasil. É o Brasil atualmente. Brasil. Tem a Turquia também. Né? Somos a bola da vez. Os turcos também. Os turcos agora são uma porta aí para o islamismo. É outra história. Mas me diga assim, isso tem um motivo? Eu até te provocava antes aqui de ligar o microfone. Será que o cara fazendeiro, o pessoal que vinha da roça, que tinha trabalho forçado, que a bicicleta não tinha isso, não tinha academia, não tinha nada... Por que agora, será que esse dado foi maior no passado? Tem estatística disso ou não? Não, tem. Esse é o grande problema hoje da civilização moderna. A gente ainda é animal, então a gente está preparado para atividade física. Nosso corpo ainda não se adaptou a essa vida sedentária, sentada a maior parte do tempo, sem atividade física e com estresse. Então, a dor na coluna ela é multifatorial. Eu vou te interromper. Supõe-se que, no tempo do papai, João Navarro, 88 anos, né? Até deu uma caída lá, está recuperando até com um remedinho aqui que eu peguei aqui. Sentava-se menos? Não, Você movimentava-se mais? Não, provavelmente. Eu falo assim, em termos de evolução, 100, 200 anos não é nada de adaptação para o ser humano. Então, a nossa natureza é uma natureza de atividade. O nosso corpo está pronto para isso, para fazer atividade. Então, você junta várias coisas, sedentarismo, estresse, confinamento. Então, posição sentada. A gente não está preparado para... Nosso corpo ainda ele não está adaptado para a posição sentada por tempo prolongado. Só para você ter uma ideia, a pressão no interior do nosso disco são algumas evidências que mostram isso. O que é a pressão? Pega essa coluna aqui, vem cá. Marcelo, segura aqui para mim, por favor. Aí, está caindo a coluna, tomara que ainda bem que não é a minha. Isso aqui é a nossa coluna, tamanho miniatura. Quando a gente fica na posição sentada, a nossa coluna ela fica assim, ó. Tá pegando aí? Tá. A gente tem uma curvatura normal, que é a lordose. Quando a gente senta, faz isso aqui, ó. Isso aqui põe muita pressão no disco. Estudos mostram que isso aumenta até 3 vezes a pressão no interior do disco. Repete para mim, ó. Você está em pé. Assim, ó. Tá. Normal, em pé. Tá. A gente tem uma pressão. Sentou. A posição, na posição sentada, ela faz isso. É como você força, você esticasse a coluna, a lordose e a força. Tá. Isso concentra uma pressão aqui nesse disco, no interior desse disco, que é o que mais sofre, é o último disco, entre as últimas vértebras, L5 e S1. No meu caso, mais ou menos, passa por aí? Passa por aí. Passa aqui pelo ciático também. Passa pelo ciático. Está aqui atrás. O ciático são vários nervos que saem da coluna que formam o ciático. Um deles é o nervo que sai entre L5 e S1. Tá. Então, esse disco ele aguenta um ciclo de pressão por um período. Depois chega um ponto que ele não aguenta. Então, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, isso prova, por exemplo, motoristas profissionais, eles têm 3 ou 4 vezes mais tendência. Lesão no disco do que a média da população normal. Porque você passar 6, 8 horas sentado numa posição antifisiológica, isso gera uma sobrecarga no disco e dor. Mas se tivesse musculatura? Esse é o antídoto.
Se tivesse exercício. Se fosse o Jefferson na bicicleta. Exatamente. Então, idealmente, seria que a pessoa que tem uma atividade dessa que compensasse isso de alguma forma. Uma das formas é você trabalhar a musculatura. Musculatura geral, com exercícios gerais. RPG, pilates. Não, pode ser uma caminhada, uma corrida. Agora, existem os específicos. Por exemplo, atividade dentro d'água, ele trabalha o nosso colete muscular, que nos protege dessas lesões adicionais. Dentro d'água. Dentro d'água. Eu faço pilates, já fiz até aqui com vocês aqui. Hoje faço em outro lugar. O Pilates é um corretivo ou um preventivo? Os dois, corretivo e preventivo. O Pilates ele tem uma função específica que ele trabalha a musculatura realmente estabilizadora da coluna. Ele trabalha o nosso colete muscular, assim como Dá para ilustrar aqui? Dá para esses músculos que estabilizam a coluna, eles não aparecem. Eles não são aqueles músculos do marombeiro. Eles são aqui é só o osso. O músculo está invisível aqui. Existe um músculo chamado multífido, que ele é um importante estabilizador da coluna. Está onde? Está onde? Ele está aqui circulando toda a coluna. Todo? Toda a coluna. Ele circula. Ele que dá. Ele que dá a estabilidade da barriguinha do Paulo Navarro. Não, uma coisa de louco, você falou até aqui para não mexer com o livro mais uma vez, não, que, enfim. Qual o problema? O que faz na coluna? Aqui, faz quando está a barriga. A barriga ele faz o seguinte, na verdade, atrofia da musculatura anterior. O que ela faz? Então, a barriga proeminente, você compensa com hiperlordose. Então, você aumenta essa lordose. Tá aqui, a frente está aqui. A gente tem essa curva normal, que é a lordose. A barriga ele faz com que você fica mais com o abdômen mais proeminente, para você equilibrar o eixo da sua coluna. A frente está aqui, pera, aqui, a frente está aqui. A frente está aqui, as costas. Meu rosto está aqui. Seu rosto está aqui. Tá. Então, o que acontece? Você compensa o eixo aumentando essa curva aqui, para trás. Então, isso joga o peso para uma área que não foi feita para suportar o peso. Aí que dá a tal... que pinça. Hérnia de disco? Pode pinçar também. Propicia. Mas, basicamente, o peso, 80% do corpo é suportado pela parte anterior da coluna. Quando você tem essa adaptação, você aumenta a lordose, você joga o peso para trás, que é uma fina camada de cartilagem. Ela não tem a mesma resistência da cartilagem da frente, que é o disco intervertebral. Igual o seu moleque, não, como é que chama? Seu boneco. Seu boneco. Outro dia me chamaram de seu boneco, cara. Eu fiquei louco, mas enfim. Mas isso aí, veja bem. Tudo bem, esteticamente é feio, não é bonito, mas ele não é totalmente dependente dessa musculatura que aparece. Tanto que marombeiro, que é sarado... Pois é, isso que eu queria puxar, né? Eu faço academia, algum tempo faço pilates também, faço Mackenzie também, que é uma técnica aí. O marombeiro, eu vejo, pega o peso, não aguenta o peso, solta o peso. Eu já briguei lá no meu prédio várias vezes que o cara não aguenta, para que levanta? Tem academia que tem até um alarme, né? Pá! Aí solta, bom. E tem uns assim com tendência gay até, eu acho que é, porque um fica olhando o outro, um sai e fica revezando. Eu acho um negócio, não tem nada contra gay não, mas eu acho que é uma porta do armário aí, de alguma forma. Esse excesso, essa mania, isso aí também não é prejudicial? É prejudicial, porque ele não trabalha, em detrimento da função, ele trabalha a estética. O músculo que realmente estabiliza a coluna, ele não aparece, que são os estabilizadores lombares. Por exemplo, o multífido, que o Pilates trabalha bastante. O Pilates também é um músculo, uma atividade que melhora a estética, mas ele trabalha uma função do músculo. Agora, o que acontece frequentemente em determinados exercícios de musculação voltado basicamente por fitness? Ele trabalha muito a aparência em detrimento da função. Entendi. Por exemplo, alguns exercícios de levantamento de peso com a flexão da coluna, ele é muito lesivo para a coluna. Tanto que alguns halterofilistas é uma categoria que tem muita lesão de hérnia de disco. Uma das mais graves que eu vejo, por exemplo, de lesão de disco é halterofilismo. Dizem que no final do ano, inclusive a estatística, eu trago isso da minha academia que eu faço até na Bodytech, mas tem informação que no final do ano que todo mundo começa a malhar demais excessivamente e, às vezes, compulsivamente, independente de uma orientação de um profissional, um personal, que dá muito índice, inclusive, de problemas na coluna. Porque o condicionamento ele é gradual. Então, não pode ser não pode ser de uma hora para outra. O organismo ele responde no seu tempo.
Então, se você excede isso, você faz microlesão do esporte que dá dor. Eu tenho paciente que já participou de maratona e começou a correr aos 60 anos de idade. Isso é um processo gradual e isso não é de uma hora para outra. Nosso organismo, ele aceita isso. Tá quase terminando aqui. Você é cirurgião, mas a minha experiência e outros pacientes que você tem aqui, que eu conheço também, eu acho um diagnóstico preciso, quer dizer, todo milimetrado, você mede a gente de tudo que é lado, isso até é um perigo, assim, porque você fica meio assustado com a sua questão estética. Mas você não indica de cara. Eu, por exemplo, eu tive problema, já foi indicado no passado, hoje não, que minha coluna está mais sob controle. Não é cirurgia, não vai para cirurgia como se ia antigamente, não. Eu já vi gente com pescoço duro, o que for. A coisa tem tratamento educativo. Você falou muito da água e de nadar, não é isso? Hoje, raramente, por exemplo, vamos falar da hérnia de disco. Raramente a hérnia de disco precisa ser operada. É muito mais uma demanda do paciente que propriamente do médico. Porque se você tem paciência, o paciente e o médico, a história natural é favorável. Os estudos mostram que no longo prazo, no médio prazo, o resultado da cirurgia é quase a mesma do tratamento não cirúrgico. Então, hoje, tratamento conservador, sempre. E nem sempre a cirurgia ela tem os resultados esperados. Tá, eu venho tomando e trouxe até para você endossou, inclusive, alguns medicamentos que antes talvez não tivesse a confiabilidade científica, mas me ajuda aqui os flex, que eu chamo, que é a glucosamina, condroitina, colágeno. Se vende muito lá fora e tem no Brasil similar hoje. Isso no começo achava-se que a controvérsia está relacionada à questão da regeneração da cartilagem. Achava-se que esses medicamentos regeneravam a cartilagem. Ele não regenera. No máximo, ele estabiliza a cartilagem. Isso, ao longo do tempo, isso pode trazer uma série de vantagens. A questão é que a comparação, o tratamento com anti-inflamatórios, ele não é bom. Ele é lesivo para rim, ele é lesivo para fígado. Corticoide, são medicamentos efetivos. Mas isso que nós estamos falando não são inflamatórios? Não tem isso. São produtos que não têm os efeitos colaterais que as medicações têm. Articulação, eu dei até para o meu pai de presente ali. Articulação hoje tem na área de suplementação embasada. É fundamental para você manter sua massa muscular, sua massa óssea e sua massa cartilagínea. De tudo que você falou, uma síntese educativa e preventiva para quem está nos assistindo. Em geral, o que faz bem para o coração faz bem para a sua coluna. Opa. Boa alimentação, prática regular de atividade física, lazer, cabeça, tudo isso. Amor também, né? Amor, lógico. Amor é lindo. É o dogma número 1 da medicina. Corpo são, mente sã. Cabeça boa, corpo bom. Eu sou espiritualista, então tá aí. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção. Obrigadão, cara. Eu que te agradeço. O Pilates ele é muito importante para a reabilitação da coluna, porque ele trabalha a mobilidade que a gente precisa para o nosso dia a dia e a estabilidade muscular. Então, ele trabalha flexibilidade e força. E no nosso dia a dia, os nossos movimentos exigem que o nosso corpo tenha essas duas características, né? Então, se a gente tiver uma coluna, um corpo, não só a coluna, como todas as outras articulações, com um alinhamento anatômico, fisiológico, uma mobilidade adequada e uma estabilidade muscular, a gente consegue uma ótima biomecânica para a realização das atividades de vida diária. E o Pilates supre muito bem isso, porque ele trabalha força e mobilidade ao mesmo tempo. E, além disso, eu posso trabalhar com pacientes de todas as idades. Eu tenho paciente aqui a partir de 5 anos até um senhor de 95 anos que faz tudo direitinho.
Programa Paulo Navarro. Oferecimento Simfaz Fisco.